Hoje eu vou te dar 20 motivos para você instalar o estado vibracional diariamente e praticar com frequência. Sejam todos bem-vindos ao canal PAC. Meu nome é Luiz Fernando e hoje vai ser um vídeo não comum, vai ser uma aula específica falando sobre o tema estado vibracional. O estado vibracional já tem alguns vídeos aqui no canal que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo para você procurar futuramente, caso você não saiba ou queira saber mais sobre estado vibracional. E eu vou separar de forma didática esse vídeo em tópicos. Cada tópico eu vou falar de um tema específico, uma motivação para você instalar o estado vibracional. Que eu vou deixar em capítulos também aqui na descrição, porque talvez você tenha um tópico específico que te chamou a atenção e você quer estudar mais sobre aquele, ou ouvir de novo, aí você vai clicar nele e ver o vídeo, sem ficar procurando aonde está o momento exato daquela fala, correto? Então, vamos lá à apresentação da aula. Bom, primeiro ponto aqui, vamos apresentar os tópicos. Os 20 motivos para instalar o estado vibracional. O primeiro motivo é proteção energética. Proteção e autodefesa energética. O segundo ponto, a gente vai acompanhar o segundo tópico, é saúde e bem-estar, desenvolvimento da mediunidade, interação e evolução e produtividade e vida diária. Cada um desses tópicos vão estar separados em capítulos. Vamos ao primeiro capítulo. Proteção e autodefesa energética. Blindagem energética. Primeiro ponto, que a gente vai ter que conversar sobre isso. Quando você instala o estado vibracional, você cria uma espécie de couraça. Uma couraça energética. Você vai blindando energeticamente energias externas, promovendo o seu padrão de energia. Você impede que padrões externos de energia vai acumulando na sua esfera extrafísica de energia. Falamos sobre esfera extrafísica de energia em vídeos anteriores. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para você se aprofundar e saber o que é uma esfera projetiva, uma esfera extrafísica de energia, o que acontece ali dentro. E quando você instala o estado vibracional, você cria o seu próprio padrão de energia. Esse é o primeiro ponto. É uma blindagem energética que você cria em torno de você. O outro ponto é você vai limpar larvas astrais. Ajuda a eliminar pequenos resíduos energéticos, parasitas, que vai acumulando na sua esfera extrafísica de energia durante o dia a dia. Nós somos ímãs, que vai atraindo padrões energéticos de acordo com aquilo que a gente está pensando, sentindo e manifestando. E quando você vai instalar o estado vibracional, você vai limpando, você vai refutando esses pensamentos externos, que vai te influenciando no seu dia a dia, te influenciando nos seus pensamentos e, consequentemente, nas suas ações. Então, é uma ferramenta fora de série para proteção e autodefesa energética.
Mas para isso você tem que prestar atenção no seu padrão energético. Quando você está nervoso, brigou com alguém, está irritado, não adianta você instalar o estado vibracional. Porque você vai estar dinamizando, fortalecendo aquele padrão de energia. Aonde que entra aquela técnica que nós vamos falar para frente da circulação fechada das energias. Você vai se equilibrar primeiro para depois instalar o estado vibracional num estado emocional mais tranquilo. Certo? Outro ponto, despertar da autodefesa energética. Despertar. Você vai treinar a sua consciência ou se treinar para deixar de ser esponja. O que é uma consciência esponja? É aquela pessoa que fica absorvendo tudo que chega até ela. Chega um pensamento negativo, chega um problema, chega qualquer coisa do ambiente ou de outra pessoa, ela começa a sentir aquelas dores do ambiente ou da pessoa. E quando a pessoa começa a trabalhar essa técnica do estado vibracional, o que acontece? A pessoa vai criando essa coraça, a pessoa vai se limpando e criando e percebendo o seu próprio padrão energético. Consequentemente, pensamentos e energias externas, a pessoa vai se desassociando desses padrões energéticos. Então, a pessoa vai parando de absorver essas energias de ambiente e de outras pessoas, deixando de ser uma consciência esponja. Outro ponto que a gente tem que ressaltar aqui, que tem a ver com tudo isso, que auxilia a romper conexões doentias com assediadores, com obsessores, com outras pessoas e com outros lugares ruins. Porque os lugares ruins também influenciam no nosso comportamento e na nossa manifestação e, consequentemente, nos resultados da nossa vida. Muitas pessoas se dão muito mal na vida pelo ambiente, não por ela em si, pelo ambiente, pelo padrão, pela ambiência que está ali, vai influenciando o corpo energético dela, os pensamentos, consequentemente as ações. Então, nesse ponto aqui, o trabalhar o estado vibracional é uma grande proteção e autodefesa energética, que a pessoa se promove para resolver essas questões do seu dia a dia. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Saúde e bem-estar. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente tem que ressaltar, claro, que é o desbloqueio dos chakras. Desbloquear os chakras. A vibração ajuda a desbloquear os centros energéticos, permitindo o fluxo vital que circule melhor. O nosso corpo é vitalizado pelo corpo energético. O corpo físico, sem a vitalização, sem a energia necessária, ele é um cadáver. A pessoa pode até perder a pulsação, perder a respiração, até porventura perder a atividade do cérebro. E poucos minutos depois ela volta à vida. Por que isso acontece no caso de EQM? Porque ainda não houve o corte. O corte, a conexão entre o corpo energético e o corpo físico. A pessoa pode voltar. Agora, quando rompe ali essa conexão, aí tchau. Tchau, vida que segue. O desbloqueio dos chakras ajuda nessa fase aí. Revitalização do corpo físico. Outro ponto aqui para a gente
levar a sério. Limpa as energias paradas. O corpo físico tende a sentir menos cansado e com mais vitalidade. Por que isso acontece? Justamente por isso. O corpo energético é que dá vida a esse corpo físico. Tem pessoas que têm pouquíssima vitalidade. Ela tem pouco fluxo de energia circulando em determinado chakra. Chakra, por exemplo, do laringe, a pessoa tem dificuldade de se manifestar, de falar, de se comunicar. Ou fala demais também, está desequilibrada. Então, há uma revitalização desses chakras para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa ficar bem fisicamente, porque está interligado energia com vitalidade do corpo físico. Equilíbrio emocional. Outro ponto aqui que a gente pode pensar com bastante clareza. Ajuda a dissipar as irritações, ansiedades, que muitas vezes é fruto de pensamentos externos que estão na sua psicosfera, na sua esfera extrafísica de energia. Lembra que eu falei que nós somos esponja? Que na esfera extrafísica vai entrando formas de pensamento, vai entrando espírito, vai entrando situações, energias, sentimentos que não são seus. E esses pensamentos, sentimentos e energias que não são seus vai te influenciando. E quando você começa a trabalhar o estado vibracional, você vai tirando, exorcizando, tirando para fora todos esses problemas, porque você vai identificando aquilo que é seu e que não é seu, e você vai se equilibrando emocionalmente e se afinizando com energias, sentimentos e padrões de pensamentos mais positivos, consequentemente vai te equilibrar as suas emoções, deixando você menos ansioso, menos irritado, menos instável. Profilaxia das doenças. Fortalece o corpo energético. Consequentemente, isso não é de uma hora para outra. Isso aí é a médio e longo prazo. É um efeito cumulativo, acumulativo. Você vai acumulando as energias e vai gradativamente melhorando essas questões, essas enfermidades através dos equilíbrios dos chakras. Muitas doenças são de ordem emocional, muitas doenças são de ordem energética, que afeta o corpo físico. Então, quando você começa a melhorar o seu corpo físico, consequentemente, você melhora o seu estado emocional, consequentemente, isso vai interferir na sua saúde física também. Claro, exercício físico, boa alimentação, faz parte, mas também esse trabalho energético, esse trabalho que vai influenciar as suas emoções, também vai fazer grande diferença em todo o processo. Vamos partir para o outro tópico, então, que é o nosso terceiro tópico, que é o desenvolvimento da mediunidade. Primeiro ponto aqui que a gente tem que ressaltar, que é óbvio, é o caso da saída do corpo. A grande ferramenta mais eficaz para que a gente saia do corpo é o estado vibracional. Porque é com o estado vibracional que você dinamiza as suas energias, fazendo que haja uma ressonância entre o seu corpo energético e o seu corpo físico e o seu corpo extrafísico. No meio ali tem um corpo energético que vai vibrar e vai fazer com que haja um descolamento do seu psicossoma, no caso do corpo energético,
do corpo astral para o corpo, para a dimensão astral. Isso acontece de forma natural. Tá? Você entra em estado vibracional, pega e sai, porque é fisiológico que haja essa saída, porque o nosso corpo astral, nosso corpo espiritual, ele precisa receber a energia imanente da dimensão extrafísica. Isso aí tem que acontecer, tá? Porque é uma troca de energia. Então, a sair do fora do corpo, a projeção astral, é um dos pontos que a gente tem que ressaltar para esse desenvolvimento da nossa mediunidade. Outro ponto aqui que a gente vai falar sobre aumento da lucidez. Então, quando você pratica o estado vibracional, a sua lucidez aumenta gradativamente. Quando mais você pratica, você vai ampliando o seu nível de atenção, não só física, mas quanto energética também. Você vai pegar e perceber padrões energéticos que antes você não observava. Você era um casca grossa, como assim dizer. Você estava na chuva e não estava percebendo que estava sendo molhado. Quando você começa a trabalhar a energia, quando você começa a identificar o que é seu, quando você começa a entender que aquele processo é do outro e não seu, e você cria todo o mecanismo de autodefesa energética, de autoproteção emocional, a sua lucidez aumenta muito, você para de ser influenciado. Esse é um ponto chave dessa questão de trabalhar a lucidez com o estado vibracional. Outro ponto que a gente tem que falar é a sinalética energética. Sinalética energética é um termo que a gente não usa muito, né? Mas tem a ver com sinais. O que você sente? O que você sente com relação às energias que estão à sua volta? Quando você interage com uma pessoa, você consegue identificar o padrão energético daquela pessoa? A boa ou má intenção daquela pessoa? No ambiente, numa sala de reunião, você está conversando lá com o seu patrão, com o seu funcionário ou com um cliente, você consegue perceber o padrão que está envolvido ali? Então, quando você começa a trabalhar e ampliar essas sensações energéticas, o seu nível de lucidez aumenta, consequentemente, o corpo vai criando mecanismos, sinais, que vai identificando, ó, isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. Olha, me deu um arrepio aqui. Por que deu um arrepio? Sempre que dá arrepio, por que acontece? O que está querendo dizer esse arrepio atrás da orelha, ou no braço, ou nas costas, ou aquela coçada no rosto? Qual o sinal que isso quer dizer? Isso depende muito da nossa autoavaliação também, ficar atento. E o estado vibracional, quando você começa a interagir melhor com esse fenômeno, consequentemente isso vai acontecer com você também, tá? Vai ampliar essas sinaléticas e você vai ficar mais atento. Desenvolvimento da vontade. O que seria isso? Deixa eu marcar aqui para eu não esquecer. Você vai fortalecer a sua vontade inquebrantável, aquela vontade, pá, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então, esse desenvolvimento da vontade, que é uma questão que é muito complicada, a pessoa tem vontade de começar uma dieta, mas aquela vontade passa logo. Com o estado vibracional, com a perseverança, você vai vendo que você vai criando resistência e força de vontade para conquistar novos caminhos, novos obstáculos, superar novos obstáculos.
Então vamos para o nosso próximo tópico. Interação e evolução. Bom, assistência aos outros. Quando você está no estado vibracional, você pode limpar as energias do ambiente e de outras pessoas também. Isso aí é um ponto pacífico. Mas tem uma máxima que a gente sempre fala, que não tem competência não se banca, não banca certas coisas. Por exemplo, você vai estar numa festa, num carnaval. E nesse carnaval você vê situações ali que te desagrada. Sei lá, consumo de drogas, promiscuidade. E você fala assim, não, eu vou limpar isso aqui, essa energia toda aqui, porque não é o que eu quero que veja todo mundo bem, eu quero ver todo mundo zen, eu quero... Mas, cara, o que acontece? Você está desrespeitando o ambiente que você entrou. Então, o que você tem que fazer? Você tem que respeitar o ambiente que você está, sabe? Não quer se envolver? Usa o estado vibracional para se proteger e não ser contaminado com aquele padrão. É simples assim. Não queira você limpar o ambiente, não queira você mudar o comportamento das pessoas com a sua energia, porque aí você está sendo um assediador naquele campo ali. Por mais patológico que seja, você está desrespeitando o livre-arbítrio daquelas consciências, ou daquele padrão energético aqui, ou daquela egrégora. Pode voltar para você com muita força, contra. E aí você não vai ter sustentabilidade energética para aguentar o tranco. Então, o máximo que você pode fazer é se defender energeticamente, não atacando, mas, sabe, se protegendo daquele tipo de padrão para não ser contaminado. Tá? Isso, estou falando sobre interação e evolução. Outro ponto aqui que a gente tem que falar, descoincidência. Você, trabalhando no estado vibracional, você ajuda a soltar os seus corpos sutis. Tá? O que são os corpos sutis? Os corpos menos densos. A primeira projeção, a projeção mais fácil de você fazer é a projeção das energias. Essa é a projeção mais fácil. Você exterioriza a energia, muita facilidade, ou absorve as energias do ambiente. Isso é tranquilo. Tá? Aí entra a questão de autopesquisa. Tem pessoas que têm uma grande facilidade de exteriorizar energia e outras nem tanto. E tem pessoas que têm grande facilidade de absorver energia e outras nem tanto. E aí é autopesquisa. Por que eu tenho facilidade de absorver e dificuldade de exteriorizar e vice-versa? É autopesquisa. Mas ajuda a você nesse autoentendimento. E quando você começa a entender e aprofundar essas questões, aí sim, aí começa uma grande virada de mesa. Aí começa a mudar. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, as pessoas que têm muita facilidade de exteriorizar energia, elas têm necessidade de, elas gostam de ajudar, de dar, mas quando elas têm a dificuldade de absorver, elas têm dificuldade de receber ajuda. Olha que problemão. Então, cada ferramenta é necessário em determinado ponto. Por exemplo, você está precisando de ajudar uma pessoa. Você exteriorizar a energia para aquela pessoa de forma consciente, com uma forma tranquila, é muito bom. Porque você está ajudando o outro. E quando você ajuda o outro, você está se ajudando também. Porque tem todo um movimento de troca. Quando você dá algo bom, você vai receber algo bom de troca. Né? Os amparadores daquela pessoa vão ser gratos para você, te ajudar de alguma forma também. Então, é dessa forma, esse troca-troca de energia, de assistência, que a gente vai ajudando um ao outro.
Outro ponto aqui que a gente fala é identificação de energias. Com o tempo, você vai começar a identificar o que é seu e o que é do outro. O que é do outro, a raiva, a alegria, aquele sentimento, aquela dor é do outro, não é minha. Por que eu tenho que ficar interagindo com ela? Não faz sentido. Nem para ajudar a pessoa. Então, essa questão dessa identificação de energias externas, não só do outro, de ambientes também. Você pode chegar no ambiente, né, e aquele ambiente dá uma tristeza muito grande. Aquela tristeza é sua ou das energias que estão gravitando ali e você está absorvendo aquela energia e capturando aquela energia? Você vai ajudar alguém assimilando aquelas energias? Eu creio que não. Então, o que você vai fazer? Lá o primeiro tópico, né? Você está trabalhando energia, você está criando essa coraça, tá? Identificando, separando o que é seu e o que é do outro. Outro ponto para a gente pensar aqui, que eu acho que é bem interessante, é questão da autonomia evolutiva. Você vai parar de ficar dependendo de auxílios externos para se equilibrar emocionalmente. Você vai começar a saber que dentro de você é uma usina de energia, que você tem muita energia. Quando você toma essa autonomia, você vai parar de ficar dependente de passe, de reiki, de gurus, de terapeutas. Porque você vai estar com autonomia suficiente para se equilibrar energeticamente e sair de padrões que não lhe fazem bem. Porque é lógico, se você não está bem energeticamente, você vai numa benzedeira e toma um passe, cara, uma benção, né? Você sai bem, sai levinho. A benzedeira lá fica abrindo a boca, sai até meio tonta, e você sai levinho. Você vai no centro, toma aquele passe, ufa, que beleza, tô tranquilo. Chega lá de fora, volta aquele padrão tudo de novo. Você vai ter que voltar de novo. Você cria uma dependência, né? E quando você começa a trabalhar as energias, você cria essa autonomia. Vai criando. Lembrando, gente, não é assim, ó, pá, comecei a fazer, mudou da água para o vinho, da noite para o dia. Não é assim. É um processo de construção, é um processo de médio e longo prazo, é um processo cumulativo. Você vai trabalhando e vai se reforçando. Imagina você está com 30 anos, 40 anos, acostumado num padrão energético desse. Você vai mudar da noite para o dia? Não, claro que não. Vai ser algum tempo para você mudar o padrão. E isso é esforço diário. É persistência. Vamos para outro tópico? Produtividade e vida diária. Que é o nosso último tópico, né? Então vamos lá. Clareza mental. Quem não quer ter clareza mental, né? Essa clareza mental que a gente fala é muito bom porque antes de você começar a estudar, eu vou começar a estudar, vou começar a ler um livro, vou começar a escrever, vou começar a fazer alguma atividade que exija algum esforço mental. O ideal é que você, primeiramente, prepare o ambiente. Deixa tudo arrumadinho, limpo, com uma aguinha para você tomar, com um livro para você consultar. E antes de você começar todas essas atividades, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai trabalhar as energias no ambiente, vai fazer um estado vibracional, circular as energias, sabe, limpar energeticamente tudo para você ficar com uma amplitude de entendimento.
Quando a gente falou lá que amplia a nossa lucidez, é isso. Quando você começa a trabalhar o estado vibracional, a sua lucidez aumenta, a sua conexão com os amparadores extrafísicos, focado naquela atividade específica, seja um estudo, seja um projeto futuro, seja uma assistência energética que você fazer, se prepare antes, com o estado vibracional, buscando o equilíbrio, buscando uma paz interior. Aí sim, aí você vai e faz o que tem que ser feito, porque você vai ser muito bem amparado, porque você vai estar conectado. Outro ponto que a gente tem que falar é a questão da melhoria do sono. O estado vibracional, quando você está antes de dormir, ele te ajuda no relaxamento. Não só do corpo físico, né? Mas do corpo energético. E na soltura do psicossoma, fazendo com que a sua noite de sono seja mais relaxante. Porque, como eu falei, é um processo fisiológico que o corpo extrafísico ele tem que sair para receber a energia, as energias imanentes da dimensão extrafísica. Ele precisa se alimentar energeticamente. Como nós nos alimentamos energeticamente nessa dimensão, através de alimentos, de água, de proteínas, vitaminas e todos os processos que nós precisamos para manter esse corpo físico, nós precisamos também das energias da dimensão extrafísica, que essas energias imanentes. Então, ajuda sim. Tem pessoas que dormem e não conseguem se recompor energeticamente. Por quê? Porque está presa dentro do corpo, está muito densa, está muito envolvida com energias densas. E o trabalho no estado vibracional vai fazer até com que os seus sonhos ou projeções sejam mais produtivas e não tenha esses pesadelos, essas projeções pesadelares. E há um vídeo falando sobre projeções pesadelares, né? E é um problema, porque as projeções pesadelares, elas acompanham o processo energético durante o dia. O pesadelo não, mas a projeção pesadelar, sim, que passa pela nossa esfera extrafísica de energia, que fica ali aquele padrão energético do nosso padrão, e fica acumulando mais aquele tipo de padrão, aquele tipo de sentimento, medo, sei lá, cada um sabe do que eu estou falando aí, ou não. Bom, descontaminação dos ambientes pós. Por exemplo, o ideal é quando você entra no ambiente, você esteja com o seu padrão normal. Lembra daquela carapaça, daquela coraça que você tem, do seu padrão de energia, positivo, para frente, tranquilo, confiante, cabeça alta, tá? Entrou no ambiente, aquele ambiente pesado, tal, você vai ter que interagir para perceber, senão você vai virar uma pedra. Você vai ter que abrir um pouco para perceber a energia no ambiente, a energia do outro. Mas depois que você saiu e fez a assistência necessária ou não, ou só simplesmente observou, o ideal é que você trabalhe o estado vibracional para voltar ao padrão antigo. E quando a gente fala trabalhar, instalar o estado vibracional, não precisa fazer todo aquele movimento. Porque quando você cria a sinalética, você pensou no estado vibracional, todo aquele sinal do estado vibracional, ele já instala automaticamente no seu campo energético, você percebe. Você já está energeticamente protegido pelo estado vibracional e, consequentemente, no seu padrão original. Isso quando você desenvolve com clareza essa sinalética. Então, é fundamental que cada ambiente que você vá, você entre com o seu padrão de energia e depois que você saia, instale e restaure o seu estado padrão de energia. Certo? Instalação do estado de alerta.
Isso aqui é interessante porque é o seguinte, você cria um mecanismo de estar sempre no aqui e agora. Você está presente. Você entrou no ambiente, você já observa e começa a sentir o campo. Você começa a sentir todo o processo de patológico ou assistencial que está ali. Então, porque você está presente. Você não está no passado, ou no futuro, ou na ansiedade. Não, você está aqui, naquele momento específico ali. Isso aí é muito legal para a gente pensar sobre essas questões também. Você que chegou até aqui, agora é a hora do bônus. Vamos dar 2 dicas para você desenvolver no seu processo, assim como eu estou desenvolvendo no meu processo aqui. Então, vamos à nossa apresentação. Bom, a primeira dica é a OVE, Oscilação Longitudinal Voluntária de Energias. Esse termo foi cunhado pela turma da Nancy Trivelato e pelo Wagner Legretti, lá em Portugal, pelo instituto que eles têm lá. Lá eles criaram desenvolveram essa técnica, que nada mais é uma técnica de circulação fechada das energias. Lá eles fizeram vários testes, artigos, escreveu livros, falando detalhadamente sobre esse processo da OVE, os benefícios, como instalar, o objetivo dele. Então, é uma técnica muito boa, porque o estado vibracional você pode instalar automaticamente, mas tem aquele problema que a gente abordou nos tópicos passados. Você não pode instalar o estado vibracional, não deve instalar o estado vibracional quando você está irritado, nervoso, com um sentimento patológico, porque você vai dinamizar aquele padrão de energia. O OVE, ou a circulação fechada das energias, vai servir para você se equilibrar energeticamente, consequentemente se equilibrar emocionalmente, para instalar o estado vibracional e permanecer naquele padrão. E aí você vai fazer uma autoassistência e assistir o grupo, o ambiente que está à sua volta. Então, esse é o objetivo do OVE. Você se equilibrar energeticamente e emocionalmente para fazer uma boa assistência, uma autoassistência, uma autodefesa, tudo em processo de você dinamizar todo o seu redor, certo? Agora, nós temos também a questão a outra dica, que é o app do EV. O que vem a ser isso? Nós estamos numa fase beta de experimento, está aberto para o público, é só você acessar aqui consciencialivre.com.br e você vai entrar nesse site, nesse aplicativo, onde você vai ter alguns recursos que vai ser disponibilizado no seu aparelho, ou de celular, ou no seu PC, ou no seu notebook, e você vai fazer as anotações necessárias que você acha relevante. Aqui tem disponível o estado vibracional, relatos projetivos e um quiz. Aqui no estado vibracional é uma ferramenta de gamificação, de game, como um game, que vai te ajudar no seu processo evolutivo para você desenvolver o seu estado vibracional.
você vai acompanhar dia a dia o seu desenvolvimento, dependendo da sua disponibilidade e do seu interesse pelo assunto. Por exemplo, você pode falar assim, ó, eu vou durante um mês de fevereiro, ou março, abril, quando você começar, eu vou começar fazendo um EV por dia. E nesse EV, você vai, foi fraco, não percebi, foi fraco, foi bom, foi ótimo, percebi tudo. E aí você vai fazer as anotações, vai falar se você fez técnica, se não fez técnica, foi espontâneo. Você vai deixar relatado e salvar no seu aparelho. Essas informações são suas, você não vai ter a sua privacidade violada. Não, não vai ter. Vai ter seu, está no seu aparelho, não vai subir para as nuvens, nem nada. Tá? Então, essa é a fase beta. E aí é um processo interessante, porque para quem está começando, você fazer 1 ou 2 EVs por dia não é tão difícil assim. Vai ser 60 EVs por mês. Você pode começar com 1, 2, com 3 por dia, para dar 90, né? Mas eu sugiro que comece com pouco. Você vê o seu ganho. Porque ali, ó, você vai uma vez por mês, por dia. Você vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, sem sentir nada. No terceiro dia você fala assim, foi fraco, percebi, mas foi fraco. Foi algo diferente. Você anota, o que foi diferente? E aí você vai fazendo um acompanhamento que você vai vendo o seu desenvolvimento e vai te estimulando a fazer cada vez mais. Aí você vai subindo o seu nível de principiante, né, para médio, para júnior, tal, veterano, tal. Vai subir. Então, é um jogo que você faz com você mesmo, de autossuperação e desenvolvimento das técnicas energéticas. Cara, perfeito. Aí no outro mês, você, consegui bater a meta, olha que maravilhoso. Consegui fazer os 30, vou fazer 60, vou fazer 2 por dia. Aí vê como vai o desenvolvimento. 3 por dia, 90 EVs por mês. Aí 120 por mês. Aí vai subindo. E aí você vai ver. Aí vai ficar tudo lá relatado o seu desenvolvimento. Você vai fazer uma pesquisa, você pode fazer uma tabela, você pode fazer várias pesquisas em cima do seu desenvolvimento e do seu despertar para as energias. É ótimo. Eu faço e aplico e está dando bom resultado, até ver os meus pontos fracos na hora de manifestar a minha vontade, o meu esquecimento, minhas coisas, as minhas prioridades. Então, eu já estou analisando tudo isso dentro do meu processo. Agora, também tem algo que eu faço, que eu estou usando muito, bastante também, que são o diário projetivo. Eu tenho um relato interessante, eu pego e escrevo aqui nesse diário a hora, a data, se eu fiz técnica, eu não fiz, foi espontâneo, se estava de dia, se estava de noite. Tá? Faço um relato projetivo detalhado de tudo que aconteceu, sem emitir nada. Depois eu faço uma análise se aquilo lá foi um sonho, se eu tenho dúvida, se foi realmente uma projeção, eu deixo lá embaixo tudo as minhas especificações. Para depois, aqui, 1 mês, 2 meses, eu posso retomar, reler e talvez tirar alguma comprovação. Olha que interessante esse aplicativo. De grátis. 0800. É você clicar aqui no consciencialivre.com.br e acessar. E também tem o quiz para você testar os seus conhecimentos. Como eu disse, isso aqui é uma fase beta, experimental, de forma 0800, mas eu falando com o provedor, com o rapaz que está desenvolvendo, com o Alexandre Tavares, um amigo aqui de perto, ele está na fase, terminando essa fase Pro. Vai ter vários outros benefícios que eu fiquei assim, cara, fascinado. Então, clica aí, que é uma ótima ferramenta para você começar a desenvolver
essas habilidades de bioenergias, de autodesenvolvimento, certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui e espero você no próximo vídeo. Que você tenha aí um bom proveito com esse conteúdo. Lembrando que está na descrição como capítulos. E se você gostou, curta, comenta, compartilha com seus amigos, quem tem interesse no assunto. E se não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.